Fala aí pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 13 de abril de 2018 e agora é 1h17. Muito bem, essa é a aula de verbos, essa é a aula número 5. As pessoas que têm acompanhado essa aula de verbos sabem que eu estou tratando cada verbo em uma aula, certo? Então, eu falei sobre verbos definitivos, eu falei sobre tempos verbais em outra aula. A primeira aula fiz um panorama geral. E estou aprofundando em cada verbo em aulas particulares. Ou seja, cada aula eu falo sobre um aspecto. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Aqueles verbos que não têm sujeito. Geralmente são flexionados na terceira pessoa do singular. Geralmente. Você vai ver um caso aqui que ele vai para a terceira pessoa do plural, mas geralmente os verbos impessoais eles só ficam na terceira pessoa do singular e eles não têm sujeito. Ok? Eles são invariáveis, eles não mudam, eles sempre são flexionados geralmente na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Muito bem, gente. Por quê? Eu gravei uma aula sobre concordância verbal e eu não falei sobre a concordância verbal em relação aos verbos impessoais. Por quê? Porque eu ia falar nessa aula aqui específica. Então, eu vou abordar nessa aula aqui a questão dos verbos impessoais e um pouco da flexão verbal em torno desses verbos. Tudo bem? Então vamos lá. Você já viu o que é verbos impessoais? Vamos começar então com o famoso verbo haver. O verbo haver muita gente teme esse verbo na hora de escrever e tem muita dúvida. Por quê? Porque não é um verbo fácil de conjugar. Mas uma coisa, quando eu sei que o verbo haver é um verbo impessoal, simples, gente, simples. Quando o verbo haver tivesse sentido de existir. Pode acontecer do verbo não ter sentido de existir? Pode. O verbo haver pode ter sentido de obter, de considerar, de lidar. Por exemplo, se eu falasse assim, nós o havemos por inocente. Ou seja, nós o consideramos. Nesse caso, aí o verbo não ficaria na terceira pessoa do singular. Ele iria para o plural normalmente, porque ele não tem sentido de existir nesse caso. Entendeu? Ele pode ter sentido de lidar. Sim. Como é que é? Vamos ver uma frase aqui. Os alunos houveram-se bem nas provas. É um exemplo, porque eles lidaram bem na prova. Esse verbo haver nessa frase, os alunos houveram-se bem nas provas, significa o quê? Ele não tem sentido de existir, ele tem sentido de lidar. Então o verbo haver pode ser obter, pode ser considerar, pode ter sentido de lidar. Quando ele tiver esses sentidos, ele não será um verbo impessoal. Mas quando tiver sentido de existir, não tem problema. Aí sim, você vai flexioná-lo na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então vamos ver um exemplo aqui. Deve haver soluções para esse caso. Deve haver soluções. Gente, desculpa, não vou começar pela locução verbal, não. Vou começar pela... Depois eu falo da locução verbal. Esquece essa frase aí. Vamos ver aqui. Há muitas pessoas aqui. Exemplo. Há muitas pessoas aqui. Então, nesse caso, o verbo haver, ele fica na terceira pessoa do singular. Porque sentido de existir, então ele não acompanha, ele não vai para o plural, ele fica no singular. Há muitas pessoas aqui. Ele pode variar o tempo, ele pode mudar o tempo verbal, mas ele continua na terceira pessoa. Tá? Houve muitos acidentes na estrada. O verbo está no pretérito. No entanto, ele continua na terceira pessoa do singular. Porque verbo haver com sentido de existir
ele será sempre impessoal. Houve muitos acidentes na estrada. Agora, a frase que eu tinha falado no início, eu queria falar agora. Quando for uma locução verbal, o que é uma locução verbal, gente? Eu vou entrar numa aula só sobre locução verbal, mas eu vou dar eu vou dar uma pincelada aqui, tá ok? São dois verbos dentro de uma oração, tendo um auxiliar, um principal, e exerce uma única ação verbal. Tudo bem? Então, olha a frase aí. Deve haver soluções para esse caso. Deve haver soluções para esse caso. Porque o verbo deve, ele está na terceira pessoa. Como ele é o verbo auxiliar e o verbo principal é o verbo haver tem sentido de existir, então o verbo auxiliar recebe todas as características do verbo haver. Certo? Então eu vou repetir. Quando for uma locução verbal e o verbo haver ele for o principal, então o verbo auxiliar vai receber todas as características. Ele automaticamente será o verbo impessoal. Então deve haver soluções para esse caso. O verbo haver recebeu todas as características, ou melhor, o verbo dever, como ele é o verbo auxiliar, ele recebeu todas as características do verbo haver. Ele ficou na terceira pessoa, no singular, ou seja, ele não foi para o plural, então ele manteve no singular e ficou na terceira pessoa. Ou seja, ele recebe todas as características de um verbo impessoal. Tudo bem? Agora, cuidado, porque o verbo haver, eu falei que pode ter sentido de obter, pode ter sentido de considerar, pode ter sentido de lidar e outros sentidos mais. Agora, o verbo haver, quando ele for o verbo auxiliar, nesse caso, ele não será impessoal. Lembrando, quando for uma locução verbal e o verbo haver ele for o verbo auxiliar, ele não será um verbo impessoal. Por exemplo, olha a frase aí. Eles haviam chegado cedo. Opa! Você vê que mudou aí? Por que o verbo haver não está na terceira pessoa do singular? Porque está eles haviam chegado cedo. Porque nesse caso aí, o verbo haver ele é um verbo auxiliar, ele não é o verbo principal da locução. Isso é no caso de locução verbal, tá ok, gente? Tá ok? Então, eles haviam chegado. Por quê? É o verbo chegar que é o verbo principal. Então, o verbo auxiliar ele recebe todas as características do verbo principal. E o verbo chegar, como não é verbo impessoal, então será flexionado tranquilamente. Tudo bem? Então, lembrando, quando o verbo haver tiver sentido de existir, tiver sozinho sentido de existir, terceira pessoa do singular não tem sujeito. Tudo bem? Não se refere a nada nem ninguém, é impessoal. Quando for uma locução verbal e o verbo haver ele for o principal, então o auxiliar vai receber as características. Se o verbo haver for o verbo auxiliar, aí ele não será impessoal. Tudo bem? Beleza. Então vamos para qual aqui. Eu sempre tenho que botar fazer a folha com o roteiro, senão eu esqueço de falar alguma coisa, tá ok, gente? Então vamos lá. O verbo haver, acho que já falei tudo. Muito bem. O verbo fazer. O verbo fazer também ele é um verbo impessoal em qual situação? Quando ele estiver se referindo a tempo transcorrido. Tá? Se for a questão de executar algo, de fazer, elaborar, aí não. Aí o verbo vai ser flexionado normalmente, não será impessoal. Mas se for relação a tempo transcorrido, aí sim. Por exemplo, faz 3 anos que eu não viajo. Viu a frase aí? Faz 3 anos que eu não viajo. Significa o quê? Que não é fazem 3, é faz. Por quê? O verbo fazer, ele está se referindo a tempo. Então, nesse caso, ele é impessoal. Sempre quando o verbo fazer se referir a tempo, ele é impessoal. Certo aí? Então, não vamos nos deter nisso. Agora, verbo ser. Esse que é legal. Verbo ser, em relação a horas, distâncias e datas, ele é impessoal. Mas cuidado, ele é impessoal, porém, ele acompanha o número ao qual ele se refere. Então, ele pode ficar na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, com relação a horas. Eu até expliquei isso
naqueles exercícios com horas. Por exemplo, se eu falasse assim, agora é 1 hora. Ele é impessoal, lembra o verbo ser em relação a datas e horas? Certo? Horas, distâncias, não. Horas, distâncias e data, desculpas. Horas, distâncias, eu esqueci de falar de distância. Data eu vou deixar para depois. Em relação à hora. Agora é 1 hora. O verbo ser, quando está se referindo a hora, ele é impessoal, mas ele acompanha o número. Então, se for 1 hora, hoje é 1 hora. Tudo bem? Por exemplo, é meio-dia, é meia-noite. Beleza. Agora, se for mais de uma, são 2 horas. Quando for se referindo a hora, o verbo ser, ele vai acompanhar, ele vai ser impessoal, mas ele vai acompanhar o numeral ao qual ele se refere. Ou vai ser terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Distância também é a mesma coisa. Por exemplo, daqui a cidade mais próxima é 1 quilômetro. Não, daqui a cidade mais próxima é 1 quilômetro. Beleza? Daqui a cidade mais próxima são 3 quilômetros. Ou daqui até o sítio são 20 quilômetros. Porque está se referindo à distância, ele vai acompanhar o numeral que ele se refere. Daqui até o sítio é 1 quilômetro. Entendido aí? Agora, quando for relação à data, toma cuidado nisso aí. Por exemplo, hoje, eu sempre falo nos meus vídeos, hoje são 13, realmente, são 13/4. Se entre o numeral 13 eu colocar dia, eu não vou colocar são dia 13, não, vou colocar hoje é dia 13, porque está concordando com a palavra dia. Mas quando não tem a palavra dia entre o numeral, então você vai concordar com o numeral. Por exemplo, hoje são 13 de abril. Tudo bem? Agora, se eu colocar a palavra dia no meio, eu vou dizer hoje é dia 13 de abril. Tudo bem? Qual outros verbos que são impessoais? Verbos que se referem a fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. Sendo relacionado a fenômenos meteorológicos. Por exemplo, chover, ventar. Vou deixar aí no quadro. Chover, ventar, garoar, nevar, amanhecer, trovejar e por aí vai. Saraivar, escurecer, são verbos que também são impessoais. Agora, muito cuidado aqui. Por quê? Porque há exceções. Quando esses verbos forem utilizados com sentido figurado, aí eles vão ser conjugados normalmente. Por exemplo, choveram papéis picados no Natal. Por quê? Porque não está se referindo a uma ação da natureza, está sendo usado com sentido figurado. Nesse sentido, o verbo deixa de ser impessoal, certo? Mas quando em relação a fenômeno da natureza, você vai dizer assim, chove bastante. Terceira pessoa. Você vai sempre utilizar assim. Mas quando for em sentido figurado, lembre-se disso. Aí o verbo vai deixar de ser impessoal. Choveram papéis picados no Natal. É um exemplo disso. O verbo trovejar também é um verbo impessoal, quando se refere ao fenômeno da natureza. Se for assim, trovejamos ofensas e saímos da sala. Opa, esse verbo trovejar está sendo utilizado com sentido figurado. Então ele deixa de ser impessoal. Está sendo utilizado o quê? Na primeira pessoa do plural. Trovejamos ofensas e saímos da sala. Coisa indelicada, né? Mas tudo bem. Então, isso é um exemplo de frase. Então, quando for esses verbos relacionados a fenômenos da natureza, fenômenos meteorológicos, tranquilo e calmo, você sabe que eles são impessoais. Mas se algum desses forem utilizados com sentido figurado, então eles deixam de ser impessoais, que é a exceção à regra. Ok? Então, gente, espero ter ajudado vocês. Lembrando que dúvidas, perguntem, tudo bem? E eu falei um pouquinho, eu não falei sobre a concordância verbal
dos verbos impessoais na aula de concordância, porque eu ia falar aqui. Você viu agora, vai dar 15 minutos aí só de aula, então ia demorar muito aquele outro vídeo. Então ia ficar meia hora e ia cansar bastante. Então eu espero ter ajudado. E dúvidas, por favor, pergunte. Tá? Não é vergonha perguntar. Vergonha é não querer aprender, é deixar de aprender. Isso que é vergonha. Vergonhoso não é você perguntar algo que tenha dúvida. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de outra pessoa e você ficar com vergonha. Não, pergunte aí. Se souber, beleza. Se você conseguir encontrar na internet, beleza. E alguma gramática, beleza. Tem a gramática do Sacone, tem do Bechara, tem do Pasqualini. Tem várias. Você pode utilizar também. Agora, se você não conseguiu esclarecer, você não conseguiu ver em lugar nenhum, pergunte e sabendo nós estaremos respondendo, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.